Bem, este é um tema, como todos sabem, é um tema que me é bastante caro, que ocupa há bastantes anos e não é muito difícil eu inovar neste tema, porque são as minhas obsessões. Estamos aqui a tratar de dois temas, democracia e direitos humanos, e temos que fazer uma série de perguntas. E a primeira pergunta é de saber se o consenso que hoje existe a respeito de um e do outro, da democracia e dos direitos humanos, se é o resultado de uma vitória histórica ou o resultado de uma derrota histórica. Ou seja, estamos nós no pico de um progresso em que, durante muito tempo, muitos países lutaram por democracia. Em 1972 haveria, segundo os cálculos da Freedom House, 40 países, apenas entre quase 200, que eram democráticos. Hoje eles são cerca de 130, o que significa que a democracia ganha terreno em todo o mundo. E tanto assim que é uma condicionalidade do Banco Mundial hoje. Isto é uma vitória ou uma derrota? Os direitos humanos hoje também têm a mesma parcela de consenso. Quem é que ousaria hoje dizer que é contra os direitos humanos? Quem é que ousaria dizer que é antidemocrático? É este o consenso que estes conceitos geram hoje. E o geral deve levar o sociólogo, o filósofo, o jurista, crítico, prevenido, a fazer aquilo que eu chamo uma hermenêutica de suspeita. Isto é, porquê este consenso? Porquê é que somos todos democratas? Porquê é que os direitos humanos, estamos todos de acordo com os direitos humanos? Que são apresentados e defendidos nos mais diversos contextos. E a questão é tanto mais suspeita, digamos assim, é mais suspeita que estes conceitos são, por assim dizer, conceitos que se foram construindo na Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, na versão que os conhecemos, e o fizeram de uma maneira muito rápida. Por exemplo, como eu já vos tenho dito, penso que referimos isso numa aula anterior, os movimentos de libertação nacional em África, nos anos 50, nenhum utilizou o conceito de direitos humanos. Como é possível que uma luta tão importante para eles e para nós todos, como é a luta da descolonização, é capaz de haver lugares aí, pá. Há aí lugares, um buraquinho aqui para a Cecília e para a Ana, está ali um, está a outra atrás. Como é que é possível que movimentos com tanta força e com tanto impacto mundial tenham sido conduzidos sem nunca se referirem aos direitos humanos? É certo que Amílcar Cabral tem alguns passos em que refere os direitos humanos, aliás, refere-os de uma maneira crítica, e não lhes dá nenhum valor significativo na luta pela libertação nacional. Estamos a falar de lutas pela libertação nacional. E se nós acharmos e olharmos para o mesmo período, a mesma coisa. Também naquele período a democracia não é propriamente um bem, um valor pelos quais todos os povos vão lutar. Aliás, porquê? Porque nessa altura o que ocorre na teoria e o que ocorre na ciência política dominante é que, para ser democrático, um país tem que cumprir certas condições. Não é qualquer um que pode ser democrático. É isso. Era a explicação de que, porque tão poucos países são democráticos, não é porque eles são maus, é porque não têm condições para ser democráticos. A democracia é exigente, a democracia exige condições. E, portanto, só poucos países podem lá chegar. Vejam a ligação entre este discurso e o discurso do desenvolvimento. Mais ou menos ao mesmo tempo. Vimos na outra aula.
o discurso de desenvolvimento é também um discurso a que vai fazer com que grande parte dos países, de repente, são subdesenvolvidos. São ativamente subdesenvolvidos. Não eram originariamente subdesenvolvidos, não tinham esse conceito, mas são. E há uma pequena parcela que é desenvolvida. Bem, é exatamente o que se passa com a democracia. Também a democracia é um privilégio de poucos. É um privilégio do norte global. E não vai muito mais longe. Cita-se sempre como o caso mais significativo o caso da Índia, com todos os problemas da própria democracia indiana, mas uma democracia implantada e acaba por ser também uma glorificação do colonialismo português, inglês, que tinha permitido exatamente que esse país ficasse. De modo que estes conceitos que são formulados nesta forma são conceitos que, como digo, vão arrancar sob a suspeita da maior parte dos países do mundo. Pois claro, pois se nós não temos os direitos humanos vêm lá de fora dos grandes países. Nós só temos violações dos direitos humanos. Bem, não é uma coisa que nos toque muito. Se a democracia tem que ser um privilégio dos países mais desenvolvidos, bem, está bem, um dia, quando a gente se desenvolver, terá também democracia, enquanto não fizermos isso. E toda a teoria democrática dos anos 60 é sobre as condições para ser democrático. Sobretudo as teorias mais correntes, as teorias do Barrington Moore, que são as teorias das condições para ser democrático. Para que um país seja democrático, o que é preciso? Curiosamente, uma das primeiras coisas que eles dizem é que é preciso uma reforma agrária. Uma reforma agrária que expulsa naturalmente os camponeses, cria rentabilidade económica para a agricultura e cria uma massa de indivíduos que vêm para a cidade e permitem a industrialização e o desenvolvimento. Mas não qualquer um desenvolvimento. O outro critério do Barrington Moore é as chamadas classes médias. Uma democracia só se aguenta se houver fortes classes médias. Porque as classes médias são a classe tampão. Elas são a classe entre os muito pobres e os muito ricos. E, portanto, são eles que aguentam a estabilidade democrática, porque a democracia é um regime e um sistema político que é instável por natureza. Porquê? Porque assenta na soberania do povo e assenta na maioria. As maiorias podem ir para qualquer sítio. É perigoso. Porque é que a democracia, até ao século XIX, não é considerado um modelo político discutível. Desde o Aristóteles e do Platão até ao século XIX, a democracia é considerada como um sistema político altamente perigoso. Exatamente pelo perigo de poder vir a dar o poder aos mais ignorantes. E se um país é governado pelos mais ignorantes, obviamente que é um desastre. E, portanto, daí as teorias que procuram defender um conceito elitista de política que se vai transferir para a teoria democrática. Uma das primeiras grandes teorias da democracia nesta altura ficou mesmo a chamar-se como elitismo. E, portanto, uma concepção elitista da democracia que assenta na ideia de que os cidadãos não devem participar muito da democracia. A teoria liberal, ao contrário do que podeis pensar, não é criada na base dessa grande celebração da participação popular. Não. É baseada na ideia da suspeita contra essa participação, pelo medo que ela causa. Um deles, por exemplo, a teoria liberal by Madison, por exemplo, no Federal Papers, tem textos maravilhosos sobre isso, que é como defender as minorias contra a tirania das maiorias. Portanto, há toda uma ideia de que o povo pode, se tiver poderes irrestritos, pode levar a decisões que comprometem a estabilidade, a governabilidade e a existência dos Estados. E, portanto, a democracia é vista com suspeição. Os direitos humanos, como sabemos, são também, nesta altura, estamos agora nos anos 60 já, vistos com alguma suspeição pela grande maioria da população do mundo. Sobretudo porquê? Porque nesta altura, tal e qual quando surge o conceito de desenvolvimento, surge
com o conceito da Guerra Fria, como a gente explicou aqui numa aula. E com o conceito de Guerra Fria surge a questão da violação dos direitos humanos. E é a partir daí que os direitos humanos, segundo o discurso dominante no Ocidente, só são violados para lá da cortina de ferro. Para cada cortina de ferro. É a democracia, são os direitos civis, políticos, direitos sociais, é a social-democracia, não há violações de direitos humanos. E, portanto, significativos. Lá do outro lado, sim, há uma sistemática violação dos direitos humanos. Portanto, podem ver que realmente os países que não estão neste pequeno canto protegido da Europa e da América do Norte, que é onde verdadeiramente se defendem os direitos humanos, não podem sentir-se realmente muito encantados com a ideia de direitos humanos. Ou porque têm um sistema alternativo, a Europa de Leste, depois a China, portanto, o movimento socialista e comunista do outro lado, que obviamente acha que os direitos humanos são uma ideologia burguesa e nada mais, e os outros países em África, por exemplo, ou na Ásia, que não estão nem num lado nem do outro, vão ter, como nós já referimos aqui também, a Conferência de Bandung e criar esta ideia do não alinhamento. Nem vamos para um lado, nem vamos para o outro, e vão tentar ser criativos. E, curiosamente, é nesta brecha, digamos assim, da Guerra Fria, que os países não alinhados vão desenvolver ideias interessantes acerca dos próprios direitos humanos e acerca da democracia. No sentido de que, por exemplo, os diferentes continentes, os diferentes países, teriam as suas próprias culturas e que, se calhar, não devíamos ter apenas um modelo de democracia. Nem a democracia liberal, que era a democracia parlamentar do Ocidente, nem a democracia popular dos países do leste, que era assim que se chamava, não era a ditadura do proletariado que se chamava. Chamava-se democracia popular. Nenhuma nem outra. Mas podemos encontrar outras formas de democracia adaptadas às nossas realidades. E essas formas de democracia vão ser, por exemplo, o conceito de democracia desenvolvimentista. Isto é um modelo assente numa participação ativa do Estado na condução económica que faz essa condução no sentido de poder realizar a redistribuição social. Isso é o desenvolvimentismo. Por isso vocês agora compreendem que, por exemplo, é que no Brasil, neste momento, se fala do Estado neodesenvolvimentista. É porque antes houve um desenvolvimentista, que terminou, obviamente, com a ditadura. Quer dizer, que conseguiu, que depois se transformou na ditadura. Um Estado que é muito interventor na economia, quer fazer distribuição, mas quando vem a ditadura, ele entra, obviamente, na parte do crescimento económico, durante um tempo, obviamente, até ao próprio colapso, mas, obviamente, direitos humanos, distribuição social, desaparece. Isto desacredita completamente a ideia. Mas os africanos, por exemplo, vão defender a ideia de que propostas socialistas, propostas alternativas, podem assentar na ideia que não é uma democracia de um partido, uma democracia do tipo da União Soviética, mas é possível uma democracia de um partido só. Porque é necessário, para termos democracia, ter apenas um partido. O partido pode ter tanta diversidade interna que cria o pluralismo necessário. Esta teoria, durante um tempo, vai ser muito popular em África. E ainda hoje ela ecoa. Ela ecoa, por exemplo, na Frelimo, em Moçambique, ela ainda hoje ecoa, no partido que eu penso que é ZANU, o partido do Júlio Nyerere, na Tanzânia. Eram partidos que queriam ser os representantes da União Nacional, da coesão destes novos países, e que eles próprios toleravam internamente divergências. Ainda há muito pouco tempo se dizia em Moçambique que se vier alguma reforma política, alguma renovação política em Moçambique, ela há de partir de divisões dentro da Frelimo. Podem levar a outro partido ou podem ser outras correntes dentro do partido. Um partido como a ANC na África do Sul, ainda hoje, se comporta como sendo, não digo um partido único, mas é um partido da libertação nacional. Isto é, há partidos que têm uma legitimidade tão grande que não aceitam muito bem estar a partilhar o poder ou perder as eleições para outros partidos. Porque foram eles que conduziram a libertação nacional.
seja o MPLA, mais problemático, como sabemos em Angola, seja o PIGC, embora esse tenha feito uma evolução extraordinária nas últimas décadas, seja obviamente a Frelimo. Portanto, são partidos, como durante muito tempo o Partido do Congresso na Índia, porque foi o partido que conduziu a Índia à independência. Portanto, estes países, estes partidos são partidos quase de união nacional e, portanto, não se podem pôr ao mesmo nível de um partideco que surge agora aí de uns indivíduos que se juntam, porque estes indivíduos andaram na luta armada, eles mataram, eles morreram, eles sofreram, eles foram exilados, têm uma legitimidade revolucionária que se sobrepõe à legitimidade democrática. E, portanto, esta ideia de sobreposições de legitimidades vai ser muito importante para entender o mundo até hoje. Até hoje, quer em África, quer na Ásia. Obviamente que nada disso estava na teoria liberal. A teoria liberal assentava exatamente na ideia da paridade dos partidos, da igualdade dos partidos, e numa série de ideias que, tiradas do seu seio europeu ou norte-americano, soavam muito mal, ou soavam a algo muito estranho. Vejamos quais são, se vocês forem ver os teóricos da teoria da democracia liberal, eles têm realmente muitas emendas e muitos elencos e muitas receitas para dizer o que é uma democracia liberal, ou uma democracia parlamentar. Mas normalmente assenta nas seguintes ideias. Há uma separação total entre o político e o económico. É fundamental esta teoria. O voto é a grande manifestação democrática do povo. Não há outra. Pode haver outra, mas muito, muito limitada. Em segundo lugar, o Estado, a democracia, de alguma maneira, tem que aceitar a pluralidade dos partidos e tem que haver liberdade de expressão, liberdade de ser eleito, liberdade de eleger e acabou-se. Basicamente. Em segundo lugar, é uma democracia. Em terceiro lugar, ou quarto, é uma democracia no plano nacional. Não se discute a democracia a nível local, não se discute a democracia a nível global. É uma democracia que tem exatamente as características do Estado. E tem uma característica acima de tudo. É uma característica que depois vai ser desenvolvida brilhantemente por Habermas. É um sistema onde predominam os procedimentos sobre as questões substantivas. Isto é, há regras procedimentais que regulam o jogo democrático. E é o respeito dessas regras que determina a qualidade da democracia. Portanto, delibera-se segundo regras, mas não se delibera sobre as regras. Isto tem que ser feito em certas condições e com muito cuidado. E, naturalmente, deliberar sobre as regras significa, por exemplo, revisões constitucionais, que vão ser consideradas com um certo cuidado, como também já referimos numa outra aula. Portanto, quando nós tiramos este modelo, que tem ainda uma outra característica, como podeis imaginar, a separação do político e do económico é o outro lado da separação entre o Estado e a sociedade civil. Isto vai ser absolutamente fundamental. O conceito de sociedade civil é absolutamente fundamental. E a sociedade civil tem uma forma, e aqui é muito curioso porque a teoria liberal vai ser muito confusa a este respeito. Para uns, o mercado faz parte da sociedade civil. Para outros, o mercado não é parte da sociedade civil. O mercado é outra coisa. E para Habermas, obviamente, a sociedade civil são aqueles domínios onde os cidadãos podem deliberar sem coerção política, nem sob o peso do dinheiro. São os dois elementos que vão destruir depois a sociedade civil. Que tem uma forma de deliberação e de criação da opinião política muito específica. E essa forma de deliberação política vai se chamar a esfera pública. A esfera pública é o modo político da sociedade civil se afirmar. Este modelo é um modelo altamente poderoso, é um brilhante, é um modelo que vai ter depois muitas revisões, vai ter autores que vão levar esta problemática até aos seus extremos
para ver até onde é que estão as contradições deles. Habermas é um deles, John Rawls é outro, Bobbio é outro. Há uma série de autores que, dentro do marco liberal, levam esta discussão até ao limite, digamos assim. Mas quais são os problemas que isto leva? Os problemas são vários. E alguns têm a ver com o próprio modelo. Outros têm a ver com os contextos em que o modelo é aplicado. Os primeiros problemas são estes. Porquê é que a democracia é tão vulnerável aos seus inimigos? Porquê é que a democracia se defende mal dos antidemocratas? Nós estamos a ver, e vemos isso hoje, em muitas partes do mundo, aqui na Europa, aqui se calhar bem dentro em Portugal, onde dá a impressão, por vezes, que a democracia está a ser exercida por antidemocratas. Mas, aparentemente, nada acontece e a democracia parece que não tem capacidades para resistir a quem a vai minando, a quem a vai destruindo. Por outro lado, um outro problema é que foi uma mudança extraordinária esta, de pensarmos que a democracia tinha condições para a ideia de que a democracia é a condição de tudo isso. Nos anos 60 não podia haver a democracia sem condições. Forma agrária, classes médias fortes, etc. Hoje, a democracia é a condição de tudo mais. Portanto, não pode haver desenvolvimento, não pode haver ajuda externa, não pode haver assistência internacional sem haver democracia. Portanto, é preciso ter democracia. Como é que esta passagem foi feita? O que é que se passou que tornou possível isto? Que são dois contextos completamente diferentes, duas formas de analisar completamente diferentes. E aqui põe-se o problema. Quando nós passamos das condições para a democracia para a ideia de que a democracia é a condição de todo o resto, a questão que se põe neste momento é assim, mas quais são as condições físicas, materiais, simbólicas, para que essa democracia funcione? Será que ela funciona sem condições? Um indivíduo que está com fome, um indivíduo que está naquilo que eu chamo fascismo social, um indivíduo ou uma indivídua que é vítima de violência doméstica e que lhe dizem para onde vai votar ou para onde não pode votar, e se ela não cumpre pode levar pancada. Elas estão a exercer a democracia. Aqui não há condições, não há que olhar para isto. Quer dizer, será possível pensar que, afinal, o grande problema da democracia é que não cuida das condições para se exercer a democracia? Eu penso que o nosso problema hoje, no nosso tempo, é que os modelos de democracia em que estamos são modelos em que a democracia não conta e nem cuida das condições para que as pessoas possam ser democratas, possam exercer a democracia. Porque, obviamente, como vamos ver, há tanta coisa que se está a sobrepor a essa autonomia de votar, a essa autonomia de participar, que ela passa a ser praticamente sem sentido. E muitos cidadãos começam a tirar essa conclusão. Portanto, nós vamos ver aqui como analisar, por um lado, a crise deste modelo e como pensarmos num modelo alternativo. E à medida que a gente pensa estas questões, vão surgindo outros problemas. Por exemplo, a democracia pode ser imposta externamente. A gente pode chegar a um país e dizer, vocês têm que ser democratas. Invadimos-los. É legítimo, do ponto de vista do direito internacional, do ponto de vista político, ético. Se a democracia é um bem supremo e há um consenso sobre ela, então nós estamos de volta àquele problema do Rousseau. Temos que ser obrigados a ser livres. Quem não quer ser livre é obrigado a ser livre. E quem não é democrata é obrigado a ser democrata. E, portanto, se ele não quer por si, ou ela,
para impor. Bem, estas são questões, como digo, que não estão a ser tratadas nem neste momento pela teoria, e penso que o que se passa nos países é extremamente problemático. Vamos ver então quais são os problemas que a gente está a detectar, para ver se podemos encontrar uma alternativa, digamos assim, que se articule também com a questão dos direitos humanos. Porque a problemática, como diz ver, é toda aquela que reforça a democracia, reforçará um certo entendimento dos direitos humanos. Mas, obviamente, uma democracia frágil é uma democracia que também só pode produzir direitos humanos frágeis. Primeira questão que nós temos que ver. A garganta um bocado apanhada, já viram? Lembram-se todos de uma das minhas primeiras aulas em que eu falei da dupla relação política, cidadão-cidadão e cidadão-Estado. E que isto é um marco, digamos, da construção de toda a política liberal na modernidade. A democracia liberal trata da relação vertical. Ela não vai entrar na relação horizontal dos cidadãos. Ela não vai tentar democratizar a relação entre os cidadãos. Ela vai tentar democratizar a relação entre os cidadãos e o Estado, precisamente como vimos na última aula, sobretudo quando os direitos são os direitos cívicos, o fundamental é limitar o poder do Estado. E, portanto, controlar o poder do Estado, o poder soberano, tem que ter poder para controlar o Estado, e isso é que se chama democracia. E esta não vai ser democratizada, não vai entrar na democracia. Porquê? Porque, verdadeiramente, esta tem uma dimensão pública e tem uma dimensão privada. E a dimensão pública é a maneira como os cidadãos podem participar exatamente na democratização da relação vertical. Podem também ter a esfera pública, para deliberar entre eles, digamos assim, qual é a posição que vão tomar aqui. Porque a Habermas é muito claro. A deliberação da esfera pública é para comentar os negócios do Estado, a partir de uma perspectiva autónoma, sem medo do poder e sem medo do dinheiro. São as duas coisas. E é isso que vai levar o Habermas a dizer que a esfera pública não existe, porque obviamente o poder e o dinheiro destruíram exatamente a possibilidade dela existir. Agora, e a privada? As relações das empresas. As relações... Alguém tem um roçado? Não sei o que é isto que me deu. Ninguém tem um roçado, ninguém tem um drops, ninguém tem uma... alguma coisa, alguma alergia, alguma... A ver. Ser o pólen, qualquer coisa. Bem, o importante é isto. A democracia liberal ocupa-se da relação vertical. Não está preocupada com a relação horizontal. Acontece que a vida dos cidadãos é acima de tudo na relação horizontal. Isto é cidadão a cidadão. O que é uma vida na família? O que é uma vida num clube de futebol? O que é uma vida num clube artístico? O que é uma vida na fábrica? O que é a vida na rua? São relações entre cidadãos. Há relações de poder que exercem-se aí. Aqueles que participam na rua, na fábrica, podem ser vítimas, obviamente, de quê? De formas de poder desigual. E o que é a democracia? Na definição mais abrangente, que é aquela que eu prefiro, uma democracia é toda a transformação de relações de poder desigual em relações de autoridade partilhada. Ora bem, como é que se faz a autoridade partilhada na família? Como é que se faz a autoridade partilhada na fábrica? Como é que se faz a autoridade partilhada na comunidade? Quais são os problemas? Primeiro problema. A relação vertical, a relação horizontal fica fora do espectro. E é isso que me tem levado a dizer que a democracia parlamentar é uma ilha de democracia
no arquipélago do despotismo. Despotismos na família, despotismo na fábrica, despotismo nos escritórios, despotismo na rua, nas comunidades, nos bairros, onde o racismo, onde o sexismo, onde o fundamentalismo, tudo aquilo que podeis imaginar, impede as pessoas de viver efetivamente uma vida plena, democrática, impede a possibilidade de eles realmente passarem de relações de poder desigual a relações de autoridade partilhada. Porque são vítimas de poderes fácticos, como são os poderes do racismo, etc., que podem estar condenados ao poder das castas. Na Índia pode estar condenado na Constituição, mas na prática as pessoas obedecem a ele. Portanto, a primeira limitação é esta, e não é uma limitação de peso. Não é uma limitação leve, é de peso. Porque aqui as pessoas votam de 4 em 4 anos, aqui vivem diariamente. Estão a ver? Porque é que a gente só fala deste momento e não fala destes? Esta é a primeira armadilha. E se ele está hoje mais problematizado é por esta razão. É que nem este momento agora vale muito. A crise da democracia na Europa está a mostrar exatamente que o que os cidadãos decidem politicamente, democraticamente e autonomamente ao longo desta relação vertical pode ser desfeito, como nós dizíamos no outro dia, por uma agência de rating, pode ser desfeito pela senhora Merkel, pode ser desfeito pelo Banco Central, pode ser desfeito de muitas maneiras. Mas o problema mais grave são 3 as ameaças que vieram, talvez 4, que vieram a pôr em causa totalmente este modelo que está aqui. A primeira ameaça, não vou entrar sobre ela, mas que é realmente a fundamental, porque a gente a discutiu na última área, é a sobreposição entre o constitucionalismo global sobre o constitucionalismo nacional. Portanto, o constitucionalismo do neoliberalismo tem normativas que se impõem a todos os países e é obviamente que eles chocam com as constituições e ao chocarem com as constituições produzem desconstitucionalização. É um processo muito grave na Europa, é um processo muito grave na América Latina, é um processo que, por razões diferentes, mas sempre resultantes deste choque. O constitucionalismo global, do neoliberalismo e o que está nas constituições a nível nacional. Segundo lugar, a distinção entre o mercado, entre o económico e o político está-se a desfazer. Está a colapsar. Aliás, se lerdes os jornais hoje e nestes dias, olham para o lodo das relações entre os serviços secretos, um dos partidos e um dos ministros, e digam-me onde é que está o público e onde é que está o privado. Não é possível onde é que está o económico e os negócios de Angola e onde é que está a política de Estado. Está tudo misturado. Uma promiscuidade enorme entre o económico e o político. E isto foi um dos elementos que o neoliberalismo mais veio a contribuir, a meu entender, para a crise deste modelo. Então, como eu vos tenho dito, o mercado económico é o mercado dos valores que têm preço, o mercado político é o mercado dos valores que não têm preço. São as opções políticas, são as nossas convicções, essas não se compram nem se vendem. E o que tem acontecido é que o mercado económico conseguiu contaminar o mercado político. Hoje tudo se compra, hoje tudo se vende e, obviamente, nos corredores eles fazem as suas negociatas, tomam posições aqui, tomam posições acolá, para defender fundamentalmente os seus interesses pessoais. Portanto, esta, em meu entender, é outra das grandes ameaças a este modelo que está aqui. Em terceiro lugar, este modelo que tem aqui tem uma outra ameaça que é realmente muito forte e que vai estar cada vez mais sobre ele, que é como é que se vai fazer a separação de poderes dentro deste regime. O modelo democrático assenta numa divisão de poderes. E essa divisão de poderes exige um certo equilíbrio entre os poderes. O que nós estamos a assistir é que esse equilíbrio de poderes foi destruído fundamentalmente em favor do Executivo. Podíamos ter naturalmente um contraponto do Judiciário, mas não temos um contraponto eficaz do Judiciário para os problemas do regime democrático. Quais são esses problemas? Esse problema foi o seguinte, é que no momento em que o económico e o político se fundem, o que nós vamos assistir é que a condução política
não vai ser determinada efetivamente pelas opções dos cidadãos. Vai ser determinada pelo poder económico das sociedades. E, portanto, vai ser determinado como forma? Pelo lobby, que é, como eu costumo dizer, a corrupção legalizada, no caso dos Estados Unidos. Portanto, quando nós organizamos a possibilidade de interesses económicos estarem juntos e terem, inclusivamente, escritórios dentro do Parlamento para influenciar os deputados, isto não é propriamente autonomia do representante. Isto é outra coisa. Segundo lugar, o lado ainda mais perverso desta fusão é a corrupção. E a corrupção, obviamente, obrigaria a quê? A uma intervenção ativa do Judiciário. E é aqui que o fracasso do Judiciário se torna mais forte, mais dramático e mais problemático para a democracia. O Judiciário, no seu sentido geral, mete todo o sistema de repressão criminal das condutas que, não sendo reprimidas e não sendo reprimidas sistematicamente, levam à impunidade. Nós vivemos hoje um sistema de impunidade nas áreas da corrupção. E, portanto, basta ver quem é que vai para a prisão. Basta ir visitar uma penitenciária e ver quem é que chega às nossas prisões. Portanto, a questão da impunidade é outro dos fatores que veio a contaminar este modelo. Quarto fator de debilitação é que a gente decide cada vez mais sobre cada vez menos. Isto é, o que os cidadãos são chamados a decidir não tem muita importância para a condução do país. Até porque vivemos um tempo em que os partidos nunca violaram tanto os seus programas eleitorais. Porque se os partidos pudessem dizer o que vão fazer quando chegam ao governo, nunca seriam eleitos. E, portanto, eles mentem. É uma mentira sistemática. Isso é a grande hipocrisia das democracias hoje. É que, como o constitucionalismo global se sobrepõe ao constitucionalismo nacional, ele é que vai determinar. Ora, imaginem um político a dizer: eu vou obedecer ao constitucionalismo global e não à Constituição Europeia. Nunca será eleito. Portanto, eles têm que mentir. E é por isso que nunca foi tão grave a discrepância dos programas eleitorais e depois os projetos, a atividade política desses partidos quando chegam ao poder. E é extremamente preocupante que isso assim seja. Porquê? E agora vai o último problema desta questão. É que a teoria democrática, se olhares bem a teoria democrática liberal, que é muito rica, nunca pensem que eu a trivializo, ela é muito rica e ela é assente em duas ideias fundamentais. Para além de tudo aquilo que eu vos disse. É que ela é um princípio de autorização e um princípio de prestação de contas. São os dois princípios fundamentais da teoria liberal da democracia. Isto é, os cidadãos não decidem. Os cidadãos autorizam que outros decidem por eles. E por isso votam. Portanto, os cidadãos não tomam decisões e elegem os decisores. Chama-se isso o princípio da autorização. O princípio da prestação de contas é que os cidadãos têm o poder para que, se os seus decisores não cumprirem de acordo com o que se comprometeram, poder, efetivamente, retirá-los e, obviamente, deixar de votar neles. E aqui é que surge o problema. Isto só seria possível e eficaz se houvesse sistemas fáceis de revogação do mandato. Primeiro, se houvesse uma responsabilidade pessoal e direta entre outro sistema eleitoral, portanto, que permitisse uma relação direta entre o representante e o representado. Quem é que sabe, tendo um certo partido, sendo um certo partido, quem são os seus representantes no Parlamento? É complicado. Não havendo círculos uninominais, não sabe quem é que está lá para nos defender. Quem é que defende o metro de Coimbra no Parlamento? Por exemplo, só para ter um problema aqui da cidade, de vez em quando. Não temos aqui um deputado a quem a gente possa dizer: bem, o senhor, se não defende o metro de Coimbra, nós vamos tirá-lo daí. Em princípio era assim que isto devia funcionar, mas não funciona. Portanto, ninguém se sente na direta responsabilidade de prestar contas ao cidadão.
E como não se presta contas, não há esse sistema de prestação de contas, os sistemas de revogação de mandato, vejam, o Chávez tentou criá-lo e criou, obviamente, na Constituição, a Correia também tem, há vários países que têm sistemas de revogação de mandato, mas na Europa não é uma coisa muito frequente, nas constitucionalistas europeus. E é muito difícil de organizar. No Estado onde eu trabalho, nos Estados Unidos, de agosto a dezembro, fez-se uma revogação de mandato, com êxito, e está-se agora a eleger um. E realmente é curioso, porque fez-se uma revogação de mandato, é preciso 600 mil assinaturas no Estado de Madison, no Estado de Wisconsin, para fazer a revogação do mandato do governador, e depois abre-se outras eleições. Bem, e agora o grande risco que está é que seja outra vez outro conservador a ganhar as eleições. Mas isso é outra questão. Mas, portanto, onde é que falhou o modelo? O modelo começou por falhar na prestação de contas. Não foi tanto na autorização. Ele hoje falha na autorização, obviamente, por causa da sobreposição do constitucionalismo global, que é dramático na Europa. Se analisarmos bem o que se passa na Grécia, é exatamente isso. A Grécia é só isso e não é nada mais. E a Grécia tem um grande significado para nós, que é o fim da tecnocracia e o recomeço da política. Finalmente, estamos a ver que é possível a política recomeçar na Europa. Com as consequências que vai ser, é tudo, obviamente, em aberto. Mas, de todo modo, é aqui que está, em meu entender, uma ideia de prestação de contas, que até agora se tem dito, e sempre se disse, que não é preciso outra forma de prestação de contas senão não votar proximamente no mesmo. Portanto, ele votou no partido tal, ele não fez bem, voto noutro. O que acontece é que muita gente tem uma fidelidade ao partido que não tem nada a ver com o que ele desempenha. Portanto, ele pode violar o seu programa, mas 4 anos depois volta a votar a mesmo. Há uma inércia, umas formas de lealdade da família. É como ser do Sporting ou do Benfica ou da Académica. Quer dizer, eles perdem, mas a gente continua. E quando existe do Flamengo ou do Botafogo. Portanto, é esta exatamente a lógica que eu penso que tem. Mas estas crises que nós estamos a assistir e que são claras e óbvias hoje, podiam nos levar a uma de duas situações. Uma das situações era fazermos o que fizemos com o desenvolvimento. Na última aula, eu, depois de criticar todo o paradigma do desenvolvimento, disse que tínhamos duas opções na frente, ou desenvolvimentos alternativos ou alternativas ao desenvolvimento. E mostrei uma certa preferência pela segunda, a que eu designei por autodeterminação. E, portanto, tentar mostrar que, apesar do desenvolvimento ser algo que está tão metido na nossa pele, que se calhar nós devíamos começar a pensar noutros termos para poder pensar o futuro. Podemos fazer o mesmo com a democracia? Uma democracia alternativa ou alternativas à democracia? Pois é. É que neste caso a resposta é diferente. Neste caso eu prefiro democracia alternativa que alternativas à democracia. Pois é. Até porque neste país vivemos, eu vivi 48 anos em ditadura. Então, cuidado. Mas é esta democracia que a gente quer? Não, é uma democracia alternativa. E como sabem, no meu trabalho, é a passagem de uma democracia de baixa intensidade para uma democracia de alta intensidade. Em que é que ela consiste? Primeiro, não há democratização do Estado sem democratização da sociedade civil. Não pensem que nós democratizamos o Estado com mecanismos que se olham apenas para esta orientação. Se nós não democratizarmos a sociedade civil, as relações familiares, as relações comunitárias, as relações da educação, as relações do emprego, do trabalho económico, da área económica, nós nunca democratizaremos a sociedade. Portanto, nós temos que, e isto é o princípio da democracia radical, é exatamente este. A democracia do Estado é fundamental, mas não há uma democracia do Estado que não seja também uma democracia da sociedade civil. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que são formas de não há democracia. Há democratização.
Nós nunca atingimos o ideal da democracia. Nós fazemos processo de democratização. E acontece que, por vezes, e isto é que nos vai permitir fazermos análises contextuais de continente para continente. Se eu, por exemplo, não tenho nenhuma, nem sequer a possibilidade de ter partidos autónomos que tenham uma imprensa livre, por amor de Deus, democratizar esta relação é a coisa mais revolucionária do mundo. Não me venham falar nesta, se eu também não consigo trabalhar naquela. Estão a ver? Ainda hoje o jornal trazia duas páginas de um grande escritor da Guiné Equatorial, onde ele diz, obviamente, que eu estou exilado, não posso falar de maneira nenhuma. Há um partido que só tem para além do partido que está no poder e do governo que está no poder há muitos anos, décadas, há um partido da oposição que tem um deputado e que não pode ter acesso aos médias. Isto não é democracia nenhuma. Não é? Portanto, temos que analisar os contextos até onde é que a gente pode ir nas tarefas de democratização. O que eu dou a impressão é que elas têm que ser realizadas conjuntamente. Mas os patamares e os contextos de que se partem são muito diferentes. Esta é a primeira ideia. Segunda ideia, para uma democracia de alta intensidade, pois vocês vão ver melhor nas teses e vamos discutir. É que a democracia não existe sem estar em tensão com o capitalismo. E uma democracia, em meu entender, verdadeira, seria pós-capitalista. Não lhe vou dizer socialista, porque se calhar a palavra é muito forte. Porquê? Porque, de facto, a democracia nas sociedades capitalistas não consegue democratizar a relação central das sociedades, que é a relação entre capital e trabalho. Essa não se muda. Isso está a ver em Portugal. As necessidades da empresa obrigam-te a baixar os salários. Pronto, e baixa-se o salário, porque é a necessidade da empresa, da economia. E os portugueses sofrem os cortes dos salários e vem a Troika vem dizer não é suficiente, tem que baixar mais. Estão a ver? Portanto, há aqui, realmente, uma ideia de que há aqui uma incompatibilidade. Nós estamos a viver em Portugal, nitidamente, um momento de incompatibilidade, ou um momento prévio a uma incompatibilidade entre democracia e capitalismo. Os portugueses querem democracia, mas o capitalismo não quer democracia. Ele pode dizer que quer democracia, mas está a ruir, está a destruir todas as condições da democracia. Não é verdade? Isto é, se eu realmente acabar com a classe média, se as pessoas andarem a pedir esmola na rua, qual é o valor democrático do voto deste senhor? Obviamente vale tanto como ele, como o outro, mas estará ele disponível para ir votar? Sim, se puder levar a caixa das esmolas para a porta das urnas do distrito e pedir um bocado de esmola para poder alimentar-se o suficiente para saberem quem é que vai votar. Isto é que é a democracia à qual caminhamos. Ou seja, a tensão entre a democracia e o capitalismo sempre foi grande. Porque o capitalismo nunca quis redistribuição social, nem quer, e muito menos agora o capitalismo liberal. Lucro máximo no mais curto espaço de tempo. Quaisquer que sejam os custos sociais, quaisquer que sejam os custos ambientais. É o modelo que está. Com isto, a prazo não é possível sustentar uma democracia. É a democracia, para a minha surpresa, talvez não para a minha surpresa, mas fico, por um lado, mais tranquilo, por ver que a democracia está a ter mostrar alguma resistência. Mas a certa altura eu tenho medo, com toda a franqueza, que esta resistência desapareça. Porque as imagens que a gente já vai tendo, é as imagens que esta contradição está a ser, exatamente, vencida totalmente pelo capital. E é por isso que a gente tem as lutas contra a redução da pobreza. Para quê? A luta contra a redução da pobreza é uma burla, como vocês sabem, eu digo isto hoje na minha crónica da visão. É para disfarçar a única luta que mereceria a pena, que era a luta contra a concentração da riqueza. Porque ninguém quer travar. Não se quer travar a concentração da riqueza, vamos falando e entretendo o povo com a redução da pobreza, que é zero. A eficácia dos programas de redução da pobreza são zero, porque a concentração da riqueza deve aumentar. Pode haver, obviamente, circunstancialmente, de um país ou noutro, alguma redução da pobreza, mas é uma redução não sustentável.
tira-se a Bolsa Família ou tira-se o pó no Conselho Pinto, as pessoas estão na miséria como estavam antes, pior. Portanto, a democracia nasceu desta tensão. Esta tensão é a redistribuição social, é a tributação e a redistribuição social. Criação das classes médias. Se ela está a desaparecer, a tua democracia não está em tensão com o capitalismo, de facto. E é por isso que o Banco Mundial promove a democracia por todo o mundo. Porque a democracia que ele quer não é uma democracia com redistribuição social. É uma democracia formal, de partidos, que é importante, a formalidade é muito importante. Mas é evidente que não basta porque ela não assegura as condições do seu exercício. Porque pessoas com fome não vão votar. E isto estamos a analisar isto apenas pelo lado, digamos assim, das desigualdades sociais. Mas há outro, obviamente. E este é que é o outro grande modelo, a outra grande questão, para além desta de criarmos a tensão de novo entre o capitalismo e a democracia, temos que criar um modelo de democracia que não ceda ao capitalismo. O que esta democracia está a fazer é que cede totalmente ao capitalismo. E cede de uma maneira desarmante. Os próprios cidadãos estão em estado de choque. Não sabem muito bem porque têm muito medo. Têm muito medo. E, portanto, é muito difícil encontrar uma alternativa que possa ser suficientemente robusta para poder que, em caso de contradição entre a democracia e o capitalismo, seja a democracia que prevalece e não o capitalismo. E isto, a meu entender, vai ser a dinâmica e vai ser a problemática das próximas décadas. Enquanto não sabemos se vai ter que passar por uma crise muito grande, mundial ou europeia ou o que seja, mas obviamente vamos passar por uma crise deste tipo, porque o choque é de enfrentamento pleno neste momento. De enfrentamento pleno. E, portanto, as estruturas democráticas estão, obviamente, a ser postas sob um stress que é excessivo. Um outro ponto que eu acho que é muito importante nós vermos aqui é o seguinte: se queremos uma democracia de alta intensidade, é que uma das coisas que prejudicou a democracia de alta intensidade, já vamos definir um bocadinho melhor isso, é que as unidades nacionais deixaram de ter poder, transfiram poder para unidades transnacionais que não são verdadeiramente democráticas. O caso da União Europeia é muito claro a este respeito. Isto é, as unidades políticas de cada país tinham mais conteúdo democrático que tem a União Europeia como tal. À medida que se transferem poderes para a União Europeia, como tem menos densidade democrática, perde-se democracia também a nível nacional. E é isso que nós estamos a assistir. Portanto, as escalas da democracia, nacional e regional, estão, neste caso concreto, a ser um detrimento para a democracia. Podia ser o oposto. É aquilo que a gente tem defendido, uma democracia dos cidadãos, uma democracia efetivamente europeia, com partidos europeus, com formas de votação europeia, com o Parlamento Europeu musculado, com o Presidente da Comissão Europeia eleito pelos europeus, etc, etc. Seria outro modelo. Neste modelo, não, porque a União Europeia tem demasiados poderes para o conteúdo democrático que tem. E é isto que está a causar o stress à nossa população. Agora, como é que se democratiza isto aqui? Esta é muito mais complicada, porque aqui parecia que era só um voto. Sabemos que não é, como já vamos ver. Mas aqui, é evidente que eu não posso democratizar uma família pondo todos a votar o que é que nós vamos comer ao almoço, o que é que vamos comer ao jantar, o que é que vamos vestir, para onde vamos passar as férias. Não podemos fazer isso. Portanto, a democracia tem que ter diferentes formas. Não é? Tem que haver formas diferentes de deliberação. E isto, que a princípio parecia uma enormidade, tornou-se uma coisa bastante mais forte e convincente, no momento em que movimentos sociais, organizações, com outros horizontes simbólicos, culturais, vieram, pelo seu protagonismo, entrar na agenda política de alguns países com outras concepções da democracia. E falo aqui, obviamente, os povos indígenas da América Latina são, obviamente, um elemento muito importante, como antes tinha sido importante as feministas, digamos assim. A agenda feminista transferiu
transformou, obviamente, as agendas políticas, mas também as formas de inclusão e as formas de participação. Cada momento de alargamento da cidadania alarga também e transforma a cidadania. Os movimentos indígenas têm vindo a reclamar que este modelo de democracia que nós temos é de baixa intensidade por outra razão ainda. É que, como eu disse há pouco, ela é monocultural. E só admite uma unidade de intervenção política. São os cidadãos, que se organizam em partidos e em movimentos. Mas a maioria dos cidadãos são os cidadãos individuais. E essa é que é a unidade. Aqui não votam movimentos, aqui votam partidos de indivíduos. Portanto, o voto é individual. Não é? Ora bem, comunidades indígenas, comunidades ancestrais africanas, comunidades ancestrais camponesas da Índia e de outros países têm vindo a dizer não, há formas de chegar a resoluções democráticas que não passam pelo voto. E muito menos pelo voto individual. São formas de consenso, são formas de voto coletivo, são formas de direitos coletivos, que é a grande transformação que eles trouxeram também aos direitos humanos, e, portanto, a democracia tem que entrar em linha de conta com a diferença cultural da pertença. Isto é, nós não pertencemos ao mesmo país da mesma forma, todos nós. As mulheres têm a sua forma de pertença, os urbanos, os camponeses, e os indígenas, sobretudo na América Latina e também na América do Norte, embora aí tenham sido totalmente dizimados, pelo menos nos Estados Unidos, ou quase totalmente dizimados, eles têm uma identidade cultural e política que faz com que tenham organizações que consideram democráticas, mas que não passam pelos modelos liberais da democracia liberal. Portanto, exigem que nós consideremos dentro da democracia outras formas de exercício democrático. E é aqui que entram duas ideias fundamentais. Uma é que a ideia da demodiversidade. Isto é, nós não precisamos apenas de biodiversidade, precisamos de demodiversidade. Aceitemos que há várias formas de exercício democrático. E a Constituição da Bolívia é clara a esse respeito: democracia representativa, participativa e comunitária. 3 formas de democracia. Não uma. E nós, como eu tenho dito, nós tínhamos mais demodiversidade nos anos 60 do que temos hoje. Nos anos 60 havia a democracia parlamentar, liberal, havia a democracia popular, havia a democracia desenvolvimentista e desde os anos 80 para cá temos apenas a democracia liberal parlamentar e não temos mais nenhuma. E esta, obviamente, que é uma das linhas, em meu entender, que pode contribuir para uma democracia de alta intensidade, que seja mais rica na inclusão. Porque as formas de inclusão na cidadania podem ser excludentes, se obviamente as regras de inclusão não forem elas próprias também sensíveis à diversidade cultural. E isto é que é o grande problema da inclusão dentro do processo democrático. A outra grande, e é o grande nó da democracia de alta intensidade neste momento, é a questão da relação entre a democracia representativa e a democracia participativa. Porquê? É um problema novo. Quer dizer, teoricamente é um problema antigo. Como problema político é um problema novo. Porque a democracia, a diferença, como sabem, entre uma e outra é que na representativa os cidadãos não tomam decisões, mas elegem os decisores. Na democracia participativa, e muito mais ainda na democracia direta, os cidadãos tomam as decisões. É possível encontrar modos de articulação entre as duas formas de democracia. Essa foi a grande inovação da América Latina e particularmente do Brasil a partir dos anos 90, com os chamados orçamentos participativos e hoje conselhos de saúde, conselhos de educação, conselhos vários, com problemas muito grandes, mas que visam todos eles combinar formas participativas com formas representativas. E isto, em meu entender, como é que isto surgiu? Isto surgiu basicamente por resposta àqueles problemas que eu vos tinha mencionado. É que a democracia liberal tem vindo até agora, porque eu penso que agora nem esse papel dela está a desempenhar, tem vindo a desempenhar bem o papel da autorização, mas não tem vindo a desempenhar bem o papel da prestação de contas.
E os orçamentos participativos surgem para fortalecer a prestação de contas. Então vamos criar um sistema participativo, onde há elementos de representação, porque é preciso eleger, por exemplo, delegados do orçamento participativo, mas que os cidadãos estão muito mais próximos da decisão. São os seus, que os conhecem bem, que estão a tomar decisões concretas sobre a creche, sobre a estrada, sobre o jardim, sobre o centro cultural. E, portanto, não só as obras se tornam mais visíveis, como se torna mais visível o não cumprimento. E aqui se vem a notar uma das mais interessantes discrepâncias entre a democracia representativa e a democracia participativa. É que na democracia representativa o cidadão tolera muito mais o incumprimento que na democracia participativa. E vocês veem nos meus textos de Porto Alegre como eu explico exatamente isso. Isto é, na democracia representativa, tu eleges um partido tal, ele não cumpre, mas 4 anos depois vais votar no mesmo. Na democracia participativa, nos estudos que eu realizei em Porto Alegre, foram decididas obras, não se fizeram obras no dia seguinte, nesse ano, no ano seguinte ninguém foi às reuniões. Porquê ir às reuniões? A gente perde tempo, estamos a trabalhar, as reuniões são à noite, temos a nossa família, a gente vai lá porque acha que aquilo tem vantagem. Se realmente não vemos as obras feitas, é porque foi uma burla. Claro que no caso de Porto Alegre não era uma burla, é que não havia dinheiro. E aí realmente os políticos na altura deviam ter sido mais francos. Nós vamos instalar aqui o sistema, mas temos muito pouco. Na altura o orçamento de investimento era 5%, imagina. 5% do orçamento da Câmara, do município, era para distribuir, é muito pouco. As pessoas já estavam cheias de carências e foram votar uma série de coisas, depois nada surgiu. Como eu digo no texto, no ano seguinte havia mais membros do governo nas reuniões do que propriamente cidadãos. Tiveram que relançar tudo. Imaginem o que seria esta a reação na democracia representativa. Se realmente as pessoas dissem de uma maneira transparente, votei para isto, mas foi para ali. Qual é a outra opção? Revogação do mandato, por suposto, haveria aí certamente revogações de mandato. Não poderia ser de outra maneira. E eventualmente poderia haver outras medidas, como por exemplo as do referendo, como por exemplo consultas populares, que permitissem a cada momento os cidadãos fazerem um cheque das políticas. Porquê é que isto é tão importante? Porque países como estas novas constituições da Bolívia e do Equador até criam um poder constitucional novo, que é o controle social, que é para os cidadãos terem instrumentos para a prestação de contas. O grande problema hoje é que o político não presta contas a quem o elege. E isto é o fim da democracia, tal e qual a gente a conhece. Há uma certa impunidade que resulta exatamente destas questões que eu vos estive a referir. E, portanto, como é que eu dizia? Se realmente nós votamos sempre sobre coisas que são cada vez menos necessárias, obviamente se trivializa a participação. A participação trivializa-se. E a política trivializa-se. Porquê é que é nos últimos 20 anos que surgiu o conceito de política-espetáculo? Não havia antes. A política-espetáculo é a personalização do líder político, é o novo populismo mediático. Só se olha para a pessoa, se é bonito, se é feio, se é isso, se fala bem, se não fala bem, e depois esta indução da personalização arrasta as outras da sua vida pessoal. Anda com aquela, mulher aquela, tal. Qual é o conteúdo ideológico? A perda total das diferenças ideológicas. E isso é o outro empobrecimento. Portanto, nós temos que repolitizar a sociedade. Para repolitizar a sociedade, nós temos que encontrar formas, não de abandonar a democracia representativa, mas de lhe dar mais força. Eu, neste momento, não vejo outra que não seja, para já, pelo menos, fortalecê-la com muitos mais mecanismos de participação, sejam referendos, sejam conselhos, sejam órgãos de controle social, sejam orçamentos participativos. Qual é o grande problema disto? É um problema de escala.
Isto é, até agora nós não fomos capazes de encontrar mecanismos participativos a nível nacional. Portanto, organiza-se o orçamento participativo a nível local, a nível do município, mas a nível nacional continua a corrupção de sempre. O fisiologismo de sempre. Estão a ver? E isto é que é muito difícil. Porque não é tecnicamente impossível, mas é politicamente, é tecnicamente possível, é complicado, e vários o têm tentado implementar, quer dizer, desenhar modelos de participação, mecanismos participativos, fariam que o orçamento nacional do Estado fosse sujeito a uma participação efetiva. Ora, imaginem o que é que eu estou a dizer, quer dizer, se tiver aqui um senhor próximo da Troika, ali à porta, diz assim, é louco. O que é que este indivíduo está a dizer? Que os cidadãos vão decidir como é que é o orçamento? Quem decide somos nós. Nós é que decidimos. Eu tenho que lhe dar razão, quer dizer, eu posso ser louco. Agora, eles não são democráticos, obviamente. É outra coisa, isto não é democracia. Eu sou louco, mas isto também não é democracia, porque estamos, obviamente, compensados uns com os outros. Agora, a riqueza da democracia é quase a riqueza do desenvolvimento. Vocês lembram-se que eu comecei por dizer que o desenvolvimento, antes de eu começar a optar por alternativas ao desenvolvimento, que é uma transição difícil no meu trabalho, passámos por muitos adjetivos, o desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento democrático sustentável, o desenvolvimento humano, etc, etc. Não é? Vejam os nomes que há para a democracia. Democracia parlamentar ou liberal, democracia por consenso, democracia direta, democracia participativa, democracia cosmopolita, democracia do consenso. Ou seja, nós temos hoje uma série de adjetivos que visam, inclusive a democracia radical, a democracia participativa, que visam fortalecer o conceito de democracia. Eu tenho que vos dizer que nós vamos ter que realmente trabalhar estes adjetivos. Porque eu não vejo alternativas à democracia. Ou se as vejo, não as quero ver. Ou não gosto do que vejo. Agora, todo este modelo que eu vos estou a propor é um modelo que, para democratizar as duas, vai obrigar a um grande ativismo nisto. Porque a minha ideia é que a relação vertical só realmente se democratiza se houver democracia aqui. E, portanto, daqui tem que vir a força. Mas aí choca exatamente com aquilo que eu tenho vindo a dizer. E isto é que é o grande problema e a antinomia. É que esta sociedade civil, como é realmente um conjunto de despotismos, não é uma sociedade civil, são as tais três sociedades civis que eu gostaria de falar, não é? A sociedade civil íntima, a sociedade civil estranha e a sociedade civil incivil. Os negócios do Miguel Relvas em Angola estão na sociedade civil estranha, íntima. Obviamente. São privados. Não é como políticos, estão lá como empresários. E quem diz ele diz todos os outros. Mas é tão próximo do Estado que é íntimo. Dormem na mesma cama, estão nas mesmas coisas. É muito difícil realmente separar, não é? Embora seja um privado e outro público, não é? Nós andamos por aqui. Temos a sorte de ter alguns direitos, etc. Quando a gente sai daqui, vai para ali para a estação e vê as pessoas deitadas, não enxerga, sem fome, cheios de fome e a pedir esmola, eles estão por aqui. Estão na sociedade civil. Estes estão no tal fascismo social. Estes estão no estado da natureza. Não estão propriamente a participar ativamente na grande... No fundo, as teorias dos anos 60 tinham alguma razão. É que estes indivíduos não têm necessidade da democracia porque têm os privilégios. A democracia é um estorno, de alguma maneira. E obviamente que eles não saem do poder, porque eles são todos em chantagem uns com os outros. Vocês podem imaginar o que é que uma saída de Miguel Relvas significaria para o Passos Coelho? Iria contar todos os detalhes da vida dele, porque os sabe todos. E muita gente os sabe, até eu, que não sou do partido. Por isso é que o Passos Coelho só sai sem por vontade. Mas claro, assim ele fala. Isto não vai sair. Mas estou a dar este exemplo para vocês verem que a teoria política também tem alguma relevância para o concreto. Mas isto é a mesma coisa, a questão do Brasil, ponham lá a mesma coisa e vocês pensem exatamente porque é que o José Dirceu, apesar de todas as malandrices todas, nunca foi posto em parte verdadeiramente pelo PT. E está sempre a regressar ao domínio do PT. Porque o José Dirceu tem o Lula na mão e a Dilma, pois claro, a gente sabe.
Porque fez muita coisa feia, com os quais eles fizeram muita coisa bonita. É isto. Ora bem, isto é que é o difícil, porque no momento... E isto aqui é que é verdade da teoria dos anos 60. É que a sociedade civil estranha era a sociedade das classes médias. Não têm privilégios, mas também não estão em condições deste tipo. Isto é, comem o suficiente, têm informação suficiente, têm cultura suficiente para votar, para participar ativamente e para entender as questões que lá estão. Porque têm capacidade de fazer, têm disponibilidade. Mínima. Por isso, a teoria dos anos 60 não era uma teoria totalmente descabelada. A ideia de que realmente só uma sociedade, só uma classe média é que aguenta uma democracia. E, se virmos bem, ela está a ser provada pela crise europeia. Todos os problemas que estamos a ter aqui na democracia, os Estados Unidos é a mesma coisa, obviamente, ainda elevado ao problema. Não é? Porque nós, quando podemos, só é preciso ser bilionário para ser candidato a Presidente da República, imagina se isto é democracia. Não é? Devíamos ter uma lei de financiamento público dos partidos. Não é? Não devia haver financiamento privado dos partidos. É outra das grandes recomendações para uma teoria de uma democracia de alta intensidade. Coitado, o Tarso Genro, o meu querido amigo Tarso Genro, tentou fazer uma reforma política e lutar por isto. Não conseguiu, obviamente. Nos Estados Unidos hoje, uma empresa, uma multinacional, é considerada pelo Supremo Tribunal de Justiça um indivíduo. E como é um indivíduo, pode contribuir sem limite. Agora, imaginem a Goldman Sachs, que antes tinha que controlar o que contribuía, agora pode contribuir o que quiser. O que é que a Goldman Sachs pode fazer contribuindo para pôr na Casa Branca o candidato que ela quer? É aqui a democracia. Ora bem, eu acho que nós temos que nos, cada vez mais, compenetrar que se realmente a questão não é alternativas à democracia. E pode haver estudantes aqui vossos que acham que há uma alternativa à democracia. Mas como? Nessa altura a gente tem que saber o que é. Se for uma democracia alternativa, não pode ser esta, a grande tarefa é democratizar a democracia. É aquilo que eu tenho dito. A grande tarefa é democratizar a democracia. É transformar a democracia em processos de democratização cada vez mais avançados. Portanto, eu penso que desigualdade e monoculturalidade são os dois grandes princípios que estão a ser questionados. A desigualdade social tremenda, com todas as consequências que tem na caráter perverso da democracia, e por outro lado, desta democracia real, e por outro lado, a monoculturalidade está a impedir, obviamente, que as diferentes formas de pertença emergem. No Brasil, mata-se um gay cada 2 dias. Um homossexual. É a estatística oficial. Aqui em Portugal não conheço a estatística, provavelmente não deve lá muito longe, não sei. Talvez seja. Mas esta é a estatística a que eu tive acesso muito recentemente. Os massacres da Bahia aos jovens negros, todos vocês os conhecem. Portanto, há aqui um fascismo social que está implícito. Porquê? Porque não se reconhece a diferença. Seja racial, seja sexual, seja orientação sexual, seja religiosa. Porquê? Porque não está democratizada a relação horizontal. E, portanto, não estando a ser democratizada a relação horizontal, a democratização da relação vertical é sempre coxa, é sempre limitada e, portanto, não pode avançar muito mais. Portanto, eu penso que, do nosso ponto de vista, obviamente que há aqui muita coisa que eu me fiquei pelo caminho, porque não tenho tempo de vos explicar, mas que mostram bem os perigos que a gente está a correr. Há uma cidadania bloqueada, há uma cidadania truncada, há uma cidadania subordinada que está a aumentar. E estes modelos estão a aumentar. Portanto, nós podíamos dizer o seguinte, bem, se calhar isto é, a alternativa é a revolução. Se calhar nós estamos no momento em que as democracias, foi assim Weimar, descaracteriza-se a democracia.
Traz-se uma crise social muito grave. Que no Weimar não foi a inflação, mas foi o desemprego. Há de haver, a certo momento, não tem que ser um indivíduo, um Hitler, pode ser um grupo, pode ser um partido, como estão a surgir na Europa. Não é? Mas é a degradação do jogo democrático que pode levar, efetivamente, a qualquer tentativa de uma alteração que pode ir para a extrema-direita ou poderia ir para a extrema-esquerda. A grande oscilação é essa. Nós temos vivido, como eu sempre tenho dito, num período que é demasiadamente prematuro para ser pré-revolucionário ou então demasiadamente tardio para ser pós-revolucionário. Por qualquer destas duas razões, a revolução não está na agenda. Agora, o empobrecimento total da democracia pode levar a um outro surto revolucionário. Agora, será de tipo diferente? Neste momento, na América Latina, como vocês sabem, a combinação da revolução com a democracia levou a um outro conceito de democracia. A Revolução Bolivariana, Revolução Cidadã, Revolução Comunitária na Bolívia, que é o quê? São rupturas que ocorrem por via democrática. Portanto, é uma combinação entre democracia e revolução. O que é que está a dar-se? É que revolução há muito pouca e democracia também não há muito. Este é o grande problema. Mas é uma inovação significativa, porque nunca ninguém pensou que se pudesse usar o conceito de revolução num contexto democrático. E, portanto, para fortalecer a democracia e não para destruir. A revolução não como oposto à democracia, porque, como vocês sabem, as primeiras revoluções foram todas feitas em nome da democracia. E dos direitos humanos, obviamente. Foi só depois da Revolução Russa que essa alteração veio a ser feita. Portanto, estas são as questões em que a gente está. E há uma, que é a final, que é aquela que eu vos queria chamar a atenção para um momento em que estamos a caminho do Rio +20, e na próxima semana eu também irei para o Brasil por causa disso, é realmente em que medida é que também estas formas democráticas estão a surgir e a levantar um outro problema. É que elas impedem de pensar o longo prazo. E há muitas questões hoje na sociedade. Aliás, elas estão hoje a funcionar num curtíssimo prazo. É o prazo entre enquanto vai e vem a Troika. É o prazo enquanto sai uma estatística do Instituto Nacional de Estatística e vem a próxima. É o espaço entre o relatório do Banco de Portugal e o próximo relatório do Banco de Portugal. É assim que oscila a política hoje. Mas podemos com isto resolver a questão ambiental? Por exemplo? Para não falar nas outras questões que tenho vindo a dar alguma centralidade, a questão da desigualdade social e o não reconhecimento da diferença, nós estamos perante a situação dos limites físicos da capacidade de carga do planeta. Estes modelos democráticos vão conseguir dar uma resposta? Tudo indica que a Conferência do Rio vai ser um retrocesso em relação a tudo aquilo que existiu até agora. Exatamente porque o tal poder económico e poder político encontraram uma forma de entendimento. Ouvimos, obviamente, que esta crise da democracia pode levar, como eu disse, a alternativas à democracia. Mas, de novo, eu lembro aquilo que já vos lembrei aqui há algum tempo, e que é bom que tenham sempre na vossa cabeça. Não é? É que nem todas as organizações da sociedade civil são boas para a democracia. O tal conceito do bad civil society, a má sociedade civil. As formas de organização da sociedade civil que foram organizadas exatamente para destruir a República de Weimar. E nós já temos em Portugal, como na Europa, muitos não são apenas partidos, são associações de skinheads, de neonazis, de outros de extrema-direita que andam por aí. Por enquanto, relativamente abafados, porque há outras maneiras em Portugal de canalizar o voto de protesto, noutros países não existem. Porque é que há extrema-direita na Holanda e não há extrema-direita em Portugal? É porque o voto de protesto em Portugal vai para o Partido Comunista, que ainda é um partido credível para canalizar o protesto social. Talvez não seja uma opção política para muita gente que vota nele, sobretudo quando ele não entra na negociação europeia.
Mas é muito forte como voto no protesto. Ora bem, outros países que não têm isso votam na extrema-direita, como é o caso da Holanda. A Grécia, obviamente, é outra solução, porque também aí o Partido Comunista Grego ainda é mais radical que o português numa posição anti-Europa, mas eles estão na Europa e não querem sair da Europa porque já sabem que no dia seguinte, sobretudo as classes médias, os seus perfumes custarão 5 vezes mais, obviamente. E quem diz os seus perfumes diz tudo aquilo que tem de importado, seja o cigarro, seja o que for. E, portanto, é um horizonte extremamente difícil para as classes médias, porque há muita gente que já não tem muito a perder com a saída. Estão na rua a pedir esmola, obviamente que para comprar produtos que, se forem obtidos no mercado interno, desvalorizam 5 vezes, também desvalorizam o produto 5 vezes. Mas todos aqueles que têm componentes de importação, é uma devastação total. Imaginem quanto é que esta brincadeira não vai custar se Portugal sair do euro. Bem, muito obrigado, foi um gosto enorme. Bem, este é um tema, como todos sabem, é um tema que me é bastante caro, que ocupa há bastantes anos e não é muito difícil eu inovar neste tema, porque são as minhas obsessões. Estamos aqui a tratar de dois temas, democracia e direitos humanos, e temos que fazer uma série de perguntas. E a primeira pergunta é de saber se o consenso que hoje existe a respeito de um e do outro, da democracia e dos direitos humanos, se é o resultado de uma vitória histórica ou o resultado de uma derrota histórica. Ou seja, estamos nós no pico de um progresso em que, durante muito tempo, muitos países lutaram por democracia. Em 1972 haveria, segundo os cálculos da Freedom House, 40 países, apenas entre quase 200, que eram democráticos. Hoje eles são cerca de 130, o que significa que a democracia ganha terreno em todo o mundo. E tanto assim que é uma condicionalidade do Banco Mundial hoje. Isto é uma vitória ou uma derrota? Os direitos humanos hoje também têm a mesma parcela de consenso. Quem é que ousaria hoje dizer que é contra os direitos humanos? Quem é que ousaria dizer que é antidemocrático? É este o consenso que estes conceitos geram hoje. E o geral deve levar o sociólogo, o filósofo, o jurista, crítico, prevenido, a fazer aquilo que eu chamo uma hermenêutica de suspeita. Isto é, porquê este consenso? Porquê é que somos todos democratas? Porquê é que os direitos humanos, estamos todos de acordo com os direitos humanos? Que são apresentados e defendidos nos mais diversos contextos. E a questão é tanto mais suspeita, digamos assim, é tanto mais suspeita que estes conceitos são, por assim dizer, conceitos que se foram construindo na Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, na versão que os conhecemos, e o fizeram de uma maneira muito rápida nas nossas realidades. E essas formas de democracia vão ser, por exemplo, o conceito de democracia desenvolvimentista. Isto é um modelo assente numa participação ativa do Estado na condução económica que faz essa condução no sentido de poder realizar a redistribuição social.
Isso é o desenvolvimentismo. Por isso vocês agora compreendem que, por exemplo, é que no Brasil, neste momento, se fala do Estado neodesenvolvimentista. É porque antes houve um desenvolvimentista, que terminou, obviamente, com a ditadura. Quer dizer, que conseguiu, que depois se transformou na ditadura. Um Estado que é muito interventor na economia, quer fazer distribuição, mas quando vem a ditadura, ele entra, obviamente, na parte do crescimento económico, durante um tempo, obviamente, até ao próprio colapso, mas, obviamente, direitos humanos, distribuição social, desaparece. Isto desacredita completamente a ideia. Mas os africanos, por exemplo, vão defender a ideia de que propostas socialistas, propostas alternativas, podem assentar na ideia que não é uma democracia de um partido, uma democracia do tipo da União Soviética, mas é possível uma democracia de um partido só. Porque é necessário, para termos democracia, ter apenas um partido. O partido pode ter tanta diversidade interna que cria o pluralismo necessário. Esta teoria, durante um tempo, vai ser muito popular em África. E ainda hoje ela ecoa. Ela ecoa, por exemplo, na Frelimo, em Moçambique. Ela ainda hoje ecoa. Ecoa no partido que eu penso que é ZANU, o partido do Júlio Nyerere, na Tanzânia. Eram partidos que queriam ser os representantes da União Nacional, da coesão destes novos países, e que eles próprios toleravam internamente divergências. Ainda há muito pouco tempo se dizia em Moçambique que se vier alguma reforma política, alguma renovação política em Moçambique, ela há de partir de divisões dentro da Frelimo. Podem levar a outro partido ou podem ser outras correntes dentro do partido. Um partido como a ANC na África do Sul, ainda hoje, se comporta como sendo, não digo um partido único, mas é um partido da libertação nacional. Isto é, há partidos que têm uma legitimidade tão grande que não aceitam muito bem estar a partilhar o poder ou perder as eleições para outros partidos. Porque foram eles que conduziram a libertação nacional. Seja o MPLA, mais problemático, como sabemos em Angola, seja o PIGC, embora ele tenha feito uma evolução extraordinária nas últimas décadas, seja obviamente a Frelimo. Por exemplo, como eu já vos tenho dito, penso que referimos isso numa aula anterior, os movimentos de libertação nacional em África, nos anos 50, nenhum utilizou o conceito de direitos humanos. Como é possível que uma luta tão importante para eles e para nós todos, como é a luta da descolonização, é capaz de haver lugares aí, pá. Há aí lugares, um buraquinho aqui para a Cecília e para a Ana, está ali um, está outro atrás. Como é que é possível que movimentos com tanta força e com tanto impacto mundial tenham sido conduzidos sem nunca se referirem aos direitos humanos? É certo que Amílcar Cabral tem alguns passos em que refere os direitos humanos, aliás, refere-os de uma maneira crítica, e não lhes dá nenhum valor significativo na luta pela libertação nacional. Estamos a falar de lutas pela libertação nacional. E se nós acharmos e olharmos para o mesmo período, a mesma coisa. Também naquele período a democracia não é propriamente um bem, um valor pelos quais todos os povos vão lutar. Aliás, porquê? Porque nessa altura o que ocorre na teoria e o que ocorre na ciência política dominante é que, para ser democrático, um país tem que cumprir certas condições. Não é qualquer um que pode ser democrático. É isso. Era a explicação de que porque tão poucos países são democráticos, não é porque são maus, é porque não têm condições para ser democráticos. A democracia é exigente, a democracia exige condições e, portanto, só poucos países podem lá chegar. Vejam a ligação entre este discurso e o discurso do desenvolvimento. Mais ou menos ao mesmo tempo, que vimos na outra aula. O discurso do desenvolvimento é também um discurso a que vai fazer com que grande parte dos países, de repente, são subdesenvolvidos.
são ativamente subdesenvolvidos. Não eram originariamente subdesenvolvidos, não tinham esse conceito, mas são. E há uma pequena parcela que é desenvolvida. Bem, é exatamente o que se passa com a democracia. Também a democracia é um privilégio de poucos. É um privilégio do norte global. E não vai muito mais longe. Cita-se sempre como o caso mais significativo o caso da Índia, com todos os problemas da própria democracia indiana, mas uma democracia implantada e acaba por ser também uma glorificação do colonialismo português, inglês, que tinha prometido exatamente que esse país ficasse democrático. De modo que estes conceitos é baseada na ideia da suspeita contra essa participação, pelo medo que ela causa. Um deles, por exemplo, a teoria liberal by Madison, por exemplo, no Federal Papers, tem textos maravilhosos sobre isso, que é como defender as minorias contra a tirania das maiorias. Portanto, há toda uma ideia de que o povo pode, se tiver poderes irrestritos, pode levar a decisões que comprometem a estabilidade, a governabilidade e a existência dos Estados. E, portanto, a democracia é vista com suspeição. Os direitos humanos, como sabemos, são também, nesta altura, estamos agora nos anos 60 já, vistos com alguma suspeição pela grande maioria da população do mundo. Sobretudo porquê? Porque nesta altura, tal e qual quando surge o conceito de desenvolvimento, surge com o conceito da Guerra Fria, como a gente explicou aqui numa aula. E com o conceito de Guerra Fria surge a questão da violação dos direitos humanos. E é a partir daí que os direitos humanos, segundo o discurso dominante no Ocidente, só são violados para lá da cortina de ferro. Para cada cortina de ferro. É a democracia, são os direitos civis, políticos, direitos sociais, é a social-democracia, não há violações de direitos humanos. E, portanto, significativos. Lá do outro lado, sim, há uma sistemática violação dos direitos humanos. Portanto, podem ver que realmente os países que não estão neste pequeno canto protegido da Europa e da América do Norte, que é onde verdadeiramente se defendem os direitos humanos, não podem sentir-se realmente muito encantados com a ideia de direitos humanos. Ou porque têm um sistema alternativo, a Europa de Leste, depois a China, portanto, o movimento socialista e comunista do outro lado, que obviamente acha que os direitos humanos são uma ideologia burguesa e nada mais, e os outros países em África, por exemplo, ou na Ásia, que não estão nem num lado nem do outro, vão ter, como nós já referimos aqui também, a Conferência de Bandung e criar esta ideia do não alinhamento. Nem vamos para um lado, nem vamos para o outro, e vão tentar ser criativos. E, curiosamente, é nesta brecha, digamos assim, da Guerra Fria, que os países não alinhados vão desenvolver ideias interessantes acerca dos próprios direitos humanos e acerca da democracia. No sentido de que, por exemplo, os diferentes continentes, os diferentes países, teriam as suas próprias culturas e que, se calhar, não devíamos ter apenas um modelo de democracia. Nem a democracia liberal, que era a democracia parlamentar do Ocidente, nem a democracia popular dos países de leste, que era assim que se chamava, não era a ditadura do proletariado que se chamava. Chamava-se democracia popular. Nenhuma nem outra. Mas podemos encontrar outras formas de democracia adaptadas às que são formulados nesta forma. São conceitos que, como digo, vão arrancar sob a suspeita da maior parte dos países do mundo. Pois claro, pois se nós não temos os direitos humanos vêm lá de fora dos grandes países. Nós só temos violações dos direitos humanos. Bem, não é uma coisa que nos toque muito. Se a democracia tem que ser um privilégio dos países mais desenvolvidos, bem, está bem, um dia, quando a gente se desenvolver, terá também democracia, enquanto não fizermos isso. E toda a teoria democrática dos anos 60 é sobre as condições para ser democrático. Sobretudo as teorias mais correntes, as teorias do Barrington Moore, que são as teorias das condições para ser democrático. Para que um país seja democrático, o que é preciso? Curiosamente, uma das primeiras coisas que eles dizem é que é preciso uma reforma agrária. Uma reforma agrária que expulsa naturalmente os camponeses, cria rentabilidade económica para a agricultura e cria uma massa de indivíduos que vêm para a cidade e permitem a industrialização e o desenvolvimento.
mas não qualquer desenvolvimento. O outro critério do Bergman é as chamadas classes médias. Uma democracia só se aguenta se houver fortes classes médias. Porque as classes médias são a classe tampão. Elas são a classe entre os muito pobres e os muito ricos. E, portanto, são eles que aguentam a estabilidade democrática, porque a democracia é um regime e um sistema político que é instável por natureza. Porquê? Porque assenta na soberania do povo e assenta na maioria. As maiorias podem ir para qualquer sítio. É perigoso. Porque é que a democracia, até ao século XIX, não é considerado um modelo político discutível. Desde o Aristóteles e do Platão até ao século XIX, a democracia é considerada como um sistema político altamente perigoso. Exatamente pelo perigo de poder vir a dar o poder aos mais ignorantes. E se um país é governado pelos mais ignorantes, obviamente que é um desastre. E, portanto, daí as teorias que procuram defender um conceito elitista de política que se vai transferir para a teoria democrática. Uma das primeiras grandes teorias da democracia nesta altura ficou mesmo a chamar-se como elitismo. E, portanto, uma concepção elitista da democracia que assenta na ideia de que os cidadãos não devem participar muito da democracia. A teoria liberal, ao contrário do que podeis pensar, não é criada na base dessa grande celebração da participação popular. Não.